Bom dia, turma. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a ortopedia, né? Então lembra que eu falei para vocês que a ortopedia é uma área à parte da enfermagem. Então os pacientes que se tratam em questões de ossos, né, na ortopedia, são pacientes que requerem cuidados maiores, né? E às vezes cuidados diferenciados de outras patologias. Até tinha falado para vocês que alguns procedimentos, quando ocorrem cirurgias, os cuidados são diferenciados. Então, na prótese de quadril, quando o paciente realiza essa prótese de quadril, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, esse paciente ele não pode fazer a adução da perna, né? Ou seja, fechar essa perna, porque essa prótese pode sair do lugar, pode, né, ter que ser reabordada a cirurgia. Ligamento cruzado. Então, se for um ligamento cruzado de patela, de joelho, esse paciente tem que manter a perna estendida, ele não pode dobrar essa perna, só com fisioterapeuta. Então, existem várias questões aí envolvidas na ortopedia. Existem alguns dispositivos para o paciente se locomover, se manipular na cama, que a gente vai falar também, que chama-se o quadro balcânico. Eu não sei se vocês já fizeram algum estágio na ortopedia e vocês puderam presenciar isso. Eu sei que no Hospital Regional de Osasco, lá eles têm esse quadro balcânico, porque eu já acompanhei estágio lá e eu vi que lá tem. Inclusive, acompanhei estágio na ortopedia. Agora, no Hospital Giglio, eu já acompanhei pacientes, já acompanhei estágio lá com pacientes ortopédicos, né? E lá eu não vi esse quadro balcânico, mas já faz um bom tempo, então eu não sei se hoje esse quadro balcânico aí tem. A gente vai falar depois um pouco sobre ele, tá? Então vamos lá. Ortopedia. Então, a ortopedia é a especialidade médica que utiliza os métodos clínicos, físicos e cirúrgicos para tratar e corrigir enfermidades, lesões e deformidades ósseas, dos músculos, dos tendões, articulações, ligamentos e tudo que está relacionado ao aparelho locomotor e ao sistema esquelético e estruturas associadas. Então, o ortopedista, gente, além da parte óssea, né, que algumas pessoas acham que o ortopedista cuida somente da parte óssea, o ortopedista também, ele atua também nas questões das regiões musculares, os tendões, articulações e ligamentos. Então, o ortopedista, quando o paciente tem algum problema referente a ossos, músculo, tendões, articulações, ligamentos, ou seja, qualquer parte da região locomotora, ou seja, locomover, seja andar, seja movimentos nas regiões das mãos, né, braço, ombro, tudo que está relacionado a essas questões de articulações, então cotovelo, né, patela, enfim, todas essas estruturas aí do sistema locomotor, geralmente é o ortopedista que vai estar atuando, tá? Aí aqui coloquei para vocês, a ortopedia é uma das 53 especialidades médicas conhecidas no Brasil. O profissional é especializado em diagnosticar, ou seja, ele vai dar um diagnóstico através de exames, então ele vai pedir alguns exames. O diagnóstico, eu não consigo dar um diagnóstico sem ter um exame, ou às vezes até mais exames ali associados. Então, quando o paciente ele procura um médico, e exemplo, o paciente ele passou no pronto-socorro, ele vai passar com um clínico, certo? E aí ele tá com queixas, enfim, de dores naquela região ou nas articulações. E aí o médico, o clínico, ele vai só atender e amenizar o problema ali a princípio, ou seja, a dor.
Se o médico evidencia que o problema dele é um problema articular, um problema de tendão, algum problema relacionado à especialidade da ortopedia, ele vai fazer o quê? Encaminhar ao especialista, né? Da mesma forma que outras, né, áreas. Então, exemplo, o paciente chegou com dores fortes no peito, fizeram um eletro, tudo, não evidenciou nenhum infarto, mas teve algumas alterações na questão do eletro, de algumas arritmias, e aí o clínico vai amenizar essa dor, vai dar algum remédio e vai encaminhar para o especialista, que é o cardiologista. Então, só o especialista que vai poder dar um diagnóstico. O clínico só resolve o problema momentâneo naquele momento. E aí o paciente vai até o ortopedista, né? E aí o médico vai fazer inúmeros exames. Não se dá diagnóstico apenas pelo exame clínico. Então, o que é o exame clínico? O médico vai conversar com o paciente, vai buscar informações. Então, o que ele está sentindo, o que ele está acontecendo, qual a região que está sendo afetada, qual a região que ele está reclamando, né? E aí ele pode é, deduzir que possa ser X problema, tá? Ele pode levantar ali uma suposta dedução ali de um diagnóstico. Mas essa suposta avaliação, esse suposto diagnóstico, ele não pode levar isso em consideração, tá? E não deveria. Infelizmente, dependendo do caso, algumas vezes acaba acontecendo isso, mas não deveria. Então, o médico pega e começa a tratar o paciente por uma simples avaliação clínica, e não pode. Então, ele deduziu que seja isso, ele vai pedir exames em cima do que ele deduziu. Então, vai pedir um raio-x, se ele acha que pode ser uma fratura, ele pode achar que o paciente está com problemas de articulações, ele pode pedir uma tomografia, uma ressonância magnética, ele pode achar que o paciente está com algum câncer e pedir uma cintilografia óssea, enfim, ele vai pedir um monte de exames, tá? Vai pedir um potássio para ver como é que tá a questão da liberação do potássio, que o potássio ajuda aí nas questões dos ossos, enfim. Então ele vai pedir uma gama de exames, tá? E aí, assim que ele tiver toda essa gama de exames, aí sim fechar um diagnóstico, tá? O que faz o ortopedista? Então, o ortopedista é um médico que cuida do sistema locomotor, como a gente já tinha falado, dependente se é mãos, braços, né? Pernas, enfim. Dessa forma, é responsável por diagnosticar e tratar disfunções, lesões que envolvem esse sistema, que é o locomotor. Por exemplo, problemas em ossos, músculos, nervos, entre outros que a gente já falou. Os ossos são estruturas rígidas, a gente vai falar um pouquinho sobre os ossos, né, para vocês relembrarem aí. Eu não sei se vocês aprenderam isso na parte como é que fala? Do corpo humano. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os ossos. Então, os ossos são estruturas rígidas, variadas e apresentam as mesmas origens e funções. Os ossos são estruturas rígidas de formas variadas e o esqueleto humano é uma estrutura óssea que compõe um corpo humano. Então, o corpo humano ele precisa da estrutura óssea. Então, a estrutura óssea está lá para fazer a sustentação do meu corpo. Então, tem a coluna vertebral, né? Enfim, toda a estrutura óssea para que eu possa estar ali me locomovendo e ter nas minhas articulações onde eu possa movimentar, andar, enfim. Ele corresponde ao conjunto de ossos de um determinado corpo, sendo suas principais funções sustentação, que eu falei, locomoção, proteção de órgãos vitais. Então, por exemplo, o cérebro ele é protegido por o osso, que é a caixa craniana, e ele é um osso bem rígido, né, bem consistente, que ele vai proteger ali a região cerebral. A gente tem a nossa caixa torácica, que vai proteger ali o pulmão, vai proteger o meu coração, enfim. Então a gente tem
uma proteção, esses ossos acabam protegendo alguns órgãos, tá? Aí a gente vai aqui, ó, vai falar sobre o esqueleto humano adulto, que é formado por 206 ossos. Então, os nossos corpos possuem 206 ossos, né? A doença dos ossos caracteriza pela diminuição da massa óssea e faz com que os ossos fiquem mais frágeis, aumentando a possibilidade de fraturas. A osteoporose é uma das principais causas de fratura na população acima de 50 anos, e principalmente as mulheres na menopausa e idosos. Então, tem muitas doenças, muitas patologias ósseas que acometem muitas pessoas na faixa etária de acima de 50 anos, que a gente vai falar sobre algumas aí no decorrer desses dias, tá? Tirando os acidentes, né, os acidentes que causam fraturas, existem algumas patologias que acometem a estrutura óssea, que acometem os tendões, enfim. Todo mundo sabe que o envelhecimento, ele traz diminuição da função, ou seja, traz a diminuição da acuidade visual, ou seja, uma pessoa mais idosa, ela tem dificuldade de enxergar, mas é uma coisa fisiológica. Dificuldade de locomoção por conta de diminuição de potássio, os ossos ficam mais fracos, enfim. Então, todo mundo sabe que o envelhecimento, ele é fisiológico. Todos nós vamos passar pelo envelhecimento. Então, se a pessoa, o idoso, ele não tem uma qualidade de vida adequada, de alimentação, se ele não tem uma vida regrada, sem fumar, sem beber, se ele não faz uma atividade física, essas questões fisiológicas, falando de ossos, tá? Não vou falar de outras doenças. Então, essa pessoa, esse ser humano, ele vai ter grandes possibilidades de ter problemas ósseos, ligamentar, de tendões, que a gente vai falar sobre as tendinites, né? Então, por quê? Porque é um caso fisiológico, é um problema fisiológico. As nossas células, no decorrer dos anos, assim como nós, elas vão ficando mais velhas, né? A absorção de glicose é menor, o metabolismo é menor, mas isso é fisiológico, né? Tirando as patologias, tá? Isso é fisiológico. E a tendência é a surgirem alguns problemas, aí falando de ortopedia, alguns problemas locomotor, de dores articulares por conta dessa questão, da questão fisiológica. Óbvio que se é um idoso que ele já vem praticando uma atividade física, se ele já vem fazendo acompanhamento médico, se ele repõe, né, hormônios ou vitaminas que o corpo necessita nessa faixa etária, se ele pratica uma atividade que compete à questão da idade dessa pessoa, desse paciente, né? Porque a pessoa também tem que ter um personal, um nutricionista que acompanhe, porque essa pessoa idosa talvez não possa fazer todos os tipos de atividade física. Então, se esse idoso faz um acompanhamento, né, ele vai ter uma velhice um pouco melhor, no sentido de problemas articulares, de osteoporose, enfim, né? Então, aqui eu coloquei um vídeo para vocês, inclusive até é um vídeo do Einstein, né? Então, assim, todo mundo sabe que uma das melhores empresas de saúde aí no mercado é o Einstein, né, comparado aí também com o Sírio-Libanês, entre outros que são muito bons também, mas os mais citados em tecnologia aí a gente pode dizer que no ranking, né, está aí o Oswaldo, o Sírio-Libanês e o Einstein. O Einstein é um setor onde tem a ortopedia, e a ortopedia lá tem aparelhos mais avançados que vocês possam imaginar, uma estrutura de fisioterapia especializadas em ortopedia. Então, assim, eles dão uma estrutura, eles dão uma qualidade de atendimento, um atendimento de excelência para esses pacientes que têm problemas ósseos, tá? Muitos jogadores de futebol se tratam no Einstein,
porque tem um médico muito bom lá, eu não me recordo o nome, mas tem um médico muito bom, muito conhecido, que tratam muitos pacientes, principalmente jogadores de futebol, em geral, né, o povo do esporte aí. Então, é bem requisitado. Então, o Einstein, ele é bem procurado pelas equipes de esporte, porque tem bastante tecnologia ortopédica lá, e tem muitos profissionais bons, não só os médicos, como enfermeiros, técnicos, enfim, e fisioterapeutas, e tem uma parte de reabilitação fantástica, onde os fisioterapeutas têm um trabalho muito bom em questão de reabilitação em pacientes politraumatizados, acidentados ou com problemas de ligamentos, ligamentar, essas coisas, tá? Então eu até coloquei esse vídeo porque é um hospital muito bom em relação à questão da ortopedia. Trauma. Então, trauma. O trauma ortopédico é uma especialidade responsável pelo estudo e tratamento de fraturas e das lesões musculares, tendinosas, né, que são as tendinites, ligamentares e ligamentos, decorrente de traumatismo. Traumatismo, o que seria traumatismo? Uma queda, uma contusão, então um acidente de carro. Eu bati o meu tórax no volante, é um trauma. Eu tive um trauma na caixa torácica, e isso pode me dar problemas, pode me dar fratura, enfim, tá? Definido como lesões músculo-esqueléticas, resultando em acidentes que variam desses acidentes domésticos a quedas simples ou entorses. Então, o paciente, a pessoa foi lá, estava andando, torceu o pé, a pessoa estava andando, caiu e bateu o pé, bateu a cabeça, bateu, enfim, alguma região óssea aí. Ortopedia e traumatologia. Elas duas são uma só especialidades, tanto a ortopedia como a traumatologia, tá? Porque a traumatologia é o estudo do trauma, né? Então, o paciente teve uma queda, é um trauma. O paciente caiu da bicicleta, é um trauma. O paciente teve um acidente automobilístico, é um trauma, né? Então, trauma é aquele que tem contusão, que eu bati, tá? A ortopedia cuida de problemas principais anatômicos e fisiológicos do aparelho locomotor. Aí, fisiológicos, a gente fala sobre as questões fisiológicas do paciente mais idoso, né? Que a gente já falou. O paciente, ao longo dos anos, ele vai ficando idoso e problemas vão acontecer. Não só na função óssea, mas como diminuição de células, as células ficam mais fracas, diminuição na questão da imunidade, e assim vai, gente, tá? É uma questão fisiológica. Todo mundo vai passar por isso, exceto aquelas pessoas que têm uma condição melhor e que vai tomar vitaminas, hormonioterapia, atividade física, nutricionista, uma alimentação adequada, enfim, tá? E aí ela pode ter uma velhice com menos problemas fisiológicos. A traumatologia cuida do mesmo sistema, um foco de lesões provocadas pelos movimentos e impactos com contusões, fraturas, luxações e acidentes. A traumatologia O traumatologista é um profissional especializado no tratamento e reabilitação dos traumas do sistema musculoesquelético, ou seja, músculo ósseo e toda a questão envolvendo todo o corpo, sejam braços, pernas, mãos, colunas, enfim, tá? Aí aqui eu coloquei um vídeo para vocês, né, de um hospital, para vocês verem também como que é um hospital. Aqui outro também, né, um vídeo. Aí aqui a gente vai falar sobre o quê? Fraturas. Nós temos as classificações de fraturas. E se vocês quiserem pesquisar aí para vocês entenderem melhor, então existe a fratura fechada e a fratura aberta ou exposta. A fratura fechada é quando há uma fratura, só que esta fratura fica dentro da pele. Deu para entender? Dentro do osso, ou seja, ele não se sobrepõe à pele. Então, fratura fechada é quando há uma fratura, independente da região que é, mas ela não se teve protusão para fora da pele. Já fratura aberta ou fechada, ou fratura aberta ou exposta, é aquela fratura onde a fratura ela perfura um músculo, perfura a pele e a gente consegue visualmente ver o osso. A fechada, você não consegue visualizar essa fratura. A fratura fechada eu só consigo ver através do raio-x. A aberta e exposta eu já consigo ver visualmente porque o osso está exposto, tá? Aí tem os tipos de fratura.
Aqui tem uns desenhos para vocês, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar, aí vocês podem pesquisar, não sei se vocês conseguiram visualizar. Transversa, olha como ela tá. Transversal. Aí aqui, fechada. Tá vendo? Uma fratura fechada. Oblíqua, tá vendo que ela tá meio inclinada? Fratura exposta ou aberta, que é aquela que eu falei. Tá vendo que o osso, ele vai se sobressair para fora da região do músculo e pele. Espiral, é muito raro, né, ter esses tipos de fratura. Geralmente essas fraturas são fraturas de torções, tá? Quando, principalmente jogadores de futebol, na hora que vai fazer um movimento movimento de rotação, tá? E comunitiva é aquela que é o osso esmagado, por exemplo. Então, alguma coisa muito pesada cai em cima daquela região óssea e aí o osso é esmagado, tá? Então, é a transversa, a fechada, a oblíqua, a exposta, né? Ou aberta, a espiral e a comunitiva. E aqui tá até uns desenhos para vocês verem mais ou menos. É que aqui é meio complicado de vocês entenderem. Seria bacana assim pegar realmente um raio-x para vocês terem noção, tá? Então aqui, gente, é a classificação, tá? Que ela pode ser fechada ou aberta. Fechada eu não visualizo o osso, aberta e exposta eu vou visualizar o osso porque ele está para fora do músculo e pele. E aqui são os tipos de fraturas, né? A transversa, fechada, oblíqua, exposta ou aberta. Vamos falar só a exposta, né? Talvez fica mais fácil de vocês entenderem. Espiral e comunitiva, tá? Bom, é isso, turma. Então, a primeira explicação da questão dessa matéria. Então, essa aqui é a primeira explicação da matéria de ontem, tá? Eu vou abrir um plantão de dúvidas no fórum. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam e eu lá no fórum já respondo para vocês, tá bom? Bom dia para nós, uma boa aula. E aí, tirem as dúvidas de vocês no fórum, tá bom?